TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as casas de vocês, levando um pouquinho da doutrina espírita. E o programa Enfoque Espírita, ele é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas e quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. Lembrando, que nós temos o e-mail. Se vocês quiserem falar conosco pelo e-mail, é enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos perguntas, sugestões e reclamações, claro. Eu tenho um zap também, tá? É 249-8801-4001. Se vocês quiserem falar comigo, é só mandar um zap para mim que eu vou responder sem problema nenhum. O programa também é visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. É só vocês acessarem lá em cima a página e escreverem Enfoque Espírita. Vai abrir toda uma gama de programas já gravados. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã, a mesma coisa. E o importante mais do que isso é a veiculação em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E aqui ao meu lado tem novamente a nossa, eu digo presidente, sabe? Mas eu acho que ela não gosta muito, não. Então, Isaura Hart, lá da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, hoje presidente, palestrante também, trabalhadora árdua da UMEP. As suas considerações iniciais, Isaura, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Luiz, pelo convite, uma vez mais. Eu estou muito feliz por estar aqui para falar da nossa doutrina, para estar com os telespectadores dessa TV. E nós estamos aqui, você falou assim, presidente, a gente os cargos são tão temporários, são rápidos, passam rapidamente. O importante é a palavra, eu considero, ser trabalhador. Na função que você estiver, no cargo que estiver, é um trabalhador. Claro. E trabalhador do Cristo, porque aí você está à disposição em qualquer lugar, a qualquer hora, não só dentro do seu centro espírita, da sua igreja. Em qualquer lugar você é um trabalhador do Cristo. Então está à disposição, né? Perfeito. É isso. Então, pessoal, hoje nós temos a nossa página, que é do livro Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos aqui exatamente, olha só, eu enfatizei o trabalho trabalhadora, tá? E o título é Hospitalidade. O que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, sabe? Que é o capítulo 141 deste livro. Eu vou pedir então a Isaura que a gente pudesse cada um fazer alternando. Pode ser assim? Então vamos lá. O título é Hospitalidade. Abre aspas. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Fecha aspas, quem falou isso foi Paulo de Tarso.
encontramos isso na Bíblia, né? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Olha só como Paulo... Eu já disse, eu não gostava muito de Paulo. Sou muito sincero, sabe? Hoje ele já me perdoou, com certeza que já. E eu também já o perdoei por ter me perdoado. Então ele coloca aqui hospitalidade. Gente, a primeira função de um centro espírita, aliás, em toda a casa, é a hospitalidade. Às vezes vem nos visitar uma pessoa que a gente não tem muita afinidade, mas fala assim, oi, como vai? Olá, seja bem-vindo. Mude isso, porque dá uma outra conotação que eu não quero entrar nessa situação. A hospitalidade é tudo, sabe? E tem uma coisa também que os brasileiros, alguns fazem, outros não. Convidar para entrar. Eu sei que isso é coisa de brasileiro. Bom dia, seja bem-vindo. Isso no plano material. E no plano espiritual? Como você age? Eu vou te contar uma coisa, Isaura, porque lá em casa, sabe, em determinadas noites, batem na janela onde eu durmo, no quarto onde eu durmo. Eu falei assim, seja bem-vindo, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Ou então a campainha toca, vou lá, as luzes do lado de fora tem um sensor, não acenderam. Eu vou no basculante para verificar quem é. Não vejo ninguém. Eu falei assim, eu ainda caio nessas situações. Não é cair por anedota, não. Porque eles querem exatamente que eu venha, talvez, a rezar por essas pessoas. Por que não? Elevar o pensamento e pedir por eles. As pessoas lá, porque, queiramos ou não, na nossa casa tem uma cortina energética protegendo a nossa casa. Por isso que ele não entra. Outros já têm a possibilidade de ir e bater. Eu falei, oi, tudo bom? Poxa vida, que bom que você está aqui. Seja espírito inferior ou não. Eu falei assim, olha, que Jesus te abençoa, segue o teu caminho, porque eu estou tranquilo aqui em casa. Eu vejo a hospitalidade. Paulo chega... Aliás, Jesus dizia assim, se você entrar em uma cidade e não for recebido, passa à frente. Não é isso? Só que na Casa Espírita tem uma outra situação interessante. Você entra. Por isso que lá na portaria tem uma pessoa para recepcionar as pessoas. E eu vejo muito lá na UBEP. Seja bem-vindo, boa tarde, boa noite, o dia que a gente vai visitar. Ele falou lá, e aí dá aquele bilhetinho, né, com as mensagens. Gente, por incrível que pareça, às vezes que eu fui lá na UBEP, aquela mensagem me calou fundo, como alerta, e também falei assim, olha, você está no caminho, ótimo, entendeu? Então vamos lá. Aí no final diz assim, hospedaram anjos. Me lembrei de Sodoma e Gomorra, não é? Antes da situação toda, foram espíritos iluminados lá para ajudar aqueles que tinham um certo grau evolutivo espiritual. Ninguém quis hospedá-los, mas aquele que estava no caminho certo os acolheu. Assim, gente, é o centro espírita. Espero também que as outras
denominações o façam também. Outra coisa, peça licença. Aquilo ali não é sua casa para você ir adentrando de qualquer maneira, de forma nenhuma. O que você tem a dizer sobre essa passagem? É muito interessante, eu estou vendo você conjecturando, falando a respeito. Você está apenas na primeira parte da lição e olha quanta coisa você já extraiu daqui. Não é? A gente realmente pode extrair muita coisa desse pouco, porque tudo que está escrito por esses espíritos bondosos, como foi Paulo, que foi um enviado de Deus, né? Que se tornou um grande divulgador da doutrina do Cristo, qualquer frase dele você tem muito a dizer. Então, aqui você agora falou pedir licença, não é? Porque não se pode entrar de qualquer maneira. E que todas as casas religiosas têm ou deveriam ter alguém à porta recebendo. Isso é fundamental. Porque você chega a um lugar, a porta está aberta, mas não tem ninguém ali, você vai entrando, não sabe para onde se dirigir, se for a primeira vez que você esteja indo, você não sabe para que lado vai. E quando tem alguém ali por perto ou à porta esperando, você entra, você é recepcionado. Isso eu vejo que as igrejas protestantes sempre tiveram, e eu acredito que a maioria continue. A Igreja Católica também já tem, não é? Porque antes eu nunca tive a oportunidade, nessa encarnação, de ser católica. Mas às vezes que eu ia a uma solenidade, alguma coisa à igreja, não tinha ninguém ali na frente, mas agora tem. Ah, não sabia disso. Tem, porque eu moro perto de uma igreja católica e é muito domingo de manhã, eu fico vendo a pessoa lá na porta, recepcionando cada um que chega. Tá vendo? Eu acho aquilo lindo. Muito bonito. E as pessoas abraçam. Na saída, o padre vem e fica se despedindo de cada um na porta. Eu acho aquele gesto lindo. Muito bonito. E é isso que as pessoas estão precisando, de acolhimento. Isso é acolhimento. Aí aqui, nessa passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, fala assim, que sem saber, muitas vezes hospedaram anjos. É aquilo. Aí eu lembrei, sabe de quê? Do caminho de Emaús. Aqueles dois que depois da crucificação voltavam para casa e na estrada de Emaús estavam comentando um com o outro, falando sobre a tristeza da separação, que Jesus foi crucificado, de tudo aquilo que eles tinham visto. E eles comentando, de repente, um viajor entra ali junto a eles e começa a conversar com eles a respeito, troca ideias também, e eles vão falando sem prestar muito atenção naquela pessoa. Quando chegaram à casa, porque eles costumavam, né, os judeus costumavam muito oferecer hospedagem, isso fazia parte da cultura deles, né? Então eles ofereciam hospedagem. E quando ofereceram a hospedagem, porque era um caminho que esse viajor ia trilhar sozinho, eles falaram, entra, passa a noite, amanhã de manhã vai. Aí quando ele entrou, ele aceitou e foi cear na casa de um deles, quando ele parte o pão e abençoa o pão, eles viram que era Jesus. Quer dizer, eles estavam hospedando Jesus naquele momento e não sabiam. Caminharam muito na conversa, estavam tão distraídos e não prestaram atenção. Era Jesus que já estava caminhando com eles. Exato, então quantas vezes uma pessoa que chegue, uma criança simples, uma criança pobre,
um parente mais humilde que a gente recebe em nossa casa, um amigo que a gente receba, aquela criatura é um espírito bom, um espírito iluminado que a gente está recebendo. Com certeza. Não é? E a gente muitas vezes, ao não querer receber, porque há pessoas que não gostam, não é? Você falou, convidar para entrar. Há pessoas que não gostam de receber visita, também tem querem viver isoladas, aí perdem a oportunidade dessa troca de aprendizado. Não é? Perfeito. Então vamos lá, gente. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos em muitas ocasiões determinam impedimentos. É lógico. Muitas vezes, naquela época, era diferente. A hospedagem era quase que obrigatória, né? Hoje em dia, você pode até fazê-lo desde que você venha a conhecer a pessoa. Se você não conhece, você já fica com o pé atrás e fica... Pela prudência, não é? Prudência. Exatamente. Porque você, por exemplo, uma pessoa que viva sozinha, vai hospedar um desconhecido, é um risco muito grande de ser atacado, de ser até morto para poder roubarem. Então, a hospedagem aqui, que eu entendo, não é essa hospedagem só física, de dar a vez para dormir, é aquela hospedagem de acolher, de ouvir, de ver o que a pessoa está precisando. Agora, eu também preciso ter a prudência. Eu tenho que ter cuidado, principalmente nos dias atuais. Com certeza que não sim. É? Perfeito. Sua vez. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Eu citei uma pessoa que viva só, mas há pessoas que são casadas, que têm esposo ou esposa, têm os filhos, e às vezes essas pessoas não querem, que é hospedar. E então, não querem, por exemplo, que a pessoa pernoite, que passe a noite lá. Se é assim, aqui fala, Emmanuel fala bem claro, não é justo violentes a harmonia do lar. Você não vai fazer uma briga dentro de casa para poder acolher o outro para que passe a noite lá. Você pode acolher, dar a refeição e tal, e procurar um outro lugar onde a pessoa possa passar a noite. Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Porque antes, em nome da paz na casa, não é? Exato. Em nome do respeito aos outros, porque você não está ali sozinho, você não é independente, ali tem uma pequena comunidade, você tem que respeitar a opinião dos outros também. Com certeza que sim. Segue mais um, por favor. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangemente a conta de bem-querer. Por exemplo, eu recebo um familiar que vem com um parente que venha com uma família grande para minha casa. A minha casa não comporta todo mundo. Então, eu tenho como pedir a um outro familiar que fique com parte das pessoas para que durma, principalmente na hora do repouso. Não é justo que, não, eu quero que você fique aqui, até por egoísmo, não quero compartilhar minha visita com ninguém, eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu sou mais agradável. Aí eu fico com a pessoa mal acomodada, a pessoa, aqui ele fala empilhar amigos, quer dizer, todo mundo dormindo espremido, sem ter uma certa... sem ter uma privacidade, não é? E obrigando a pessoa a passar um aperto ali só para poder ficar na minha casa, para que eu diga, eu hospedei.
Aí não é justo, com né? certeza. É até falta de caridade. Exato, perfeito. Mas antes de continuar, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Sim. Tá bom? Tá bom. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. Vamos continuar. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Olha que coisa interessante. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Vamos lá. Conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Pois é, hoje em dia, até para você ajudar, você tem que tomar cuidado. E lá em casa, as pessoas vão muito fazer pedidos. Ah, por favor, que eu tô... Aí vem uma lista, uma receita caindo os pedaços, nada, sabe, de tanto dobrar, ou coisa. Ah, minha filha está assim, fulano está assim, Beltrano está aqui. Eu falei assim, olha, o caso é o seguinte, eu tenho por norma não dar dinheiro. Não é por nada, não é ganância. Quando alguém vem a mim e pede, o que eu faço? Eu não dou, mas pergunto. Por exemplo, aqui embaixo, né, na rua. Posso? Posso. Vamos lá. Ah, não, eu só queria o dinheiro. Não faço isso. Lá em casa, eu falei assim, olha, eu não dou dinheiro, mas posso te dar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Você aceita? Ah, não, isso eu também não quero. Então você não quer nada. Um bom dia. Aí, não é que eu seja mal criado para com as pessoas, não. Mas a pessoa também tem que entender que eu não tenho que fazer o que eles querem que eu venha fazer. Eu dei 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão que eu tinha. Não, isso eu preciso do remédio para ela. Eu falei, mas você precisa do alimento. É o tal do acolhimento moral. Mas muitas pessoas não veem esse tipo de situação. Se ele fosse um pouco mais consciente, ele pegaria e falou, olha, muito obrigado. O que ele vai fazer com aquilo é problema dele, não é? E aí a gente vê mais aqui, olha, nem todos os desabrigados se classificam entre os jornadeiam sem teto. Eles têm teto, mas querem alguma coisa para satisfazer a ociosidade deles. Essa ociosidade eu coloco reticências, porque pela fisionomia da pessoa, você vê qual o uso que ela vai fazer daquilo. Acho que você percebe. Sabe? Você pode ajudar? Ajuda dentro das suas possibilidades. Mas verifique. Porque eles não precisam. Às vezes, eles querem mais para comprar cigarro, vícios, outros aí, hoje terríveis, que nós temos. Sinceramente, eu não estou disposto a alimentar vício de ninguém. Aliás, na minha jornada, não utilizar bebidas, fumos ou outras coisas piores que nós temos aí, né? Só para o camarada falar assim, estou numa boa, entre aspas.
Depois come o quê? É. Gente, a pessoa vai definhando, inclusive de corpo, dando acesso a entidades ainda perversas que o induzem, não é? Aqui, como diz assim, acolhimento moral, moral para o outro lado. Quer dizer, aqui diz moral, para o amoral. É. E aí a gente vê, gente, temos que tomar muito cuidado, tá certo? Você quer comentar alguma coisa? Por favor. Não, está muito bem, podemos prosseguir, não Então podemos? vamos lá, sua vez. Aqui e ali, surpreendemos os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência. Isso aí, às vezes, os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência, nem sempre são aqueles que vagueiam sem rumo, sem teto. Às vezes é uma pessoa até que tem uma condição muito boa financeira, tem uma casa muito boa, mas está numa solidão profunda. Não é uma pessoa que não angariou amigos, é uma pessoa difícil de convivência. Então essa pessoa cai num sofrimento muito grande, muitas vezes cheia de coisas materiais, mas está vagueando, deserdado de apoio e de convivência. Quando está doente, se não for pagando a um profissional, não tem quem cuide dela, porque não angariou amigos, não tem, junto à família, sempre teve dificuldades e, às vezes, não tem família. Porque a gente conhece muitas pessoas, hoje em dia é muito comum, eu não tenho nada a ver com isso, mas é muito comum a pessoa só querer um filho. Sim. Casou e não quer mais do que um filho. Então, o irmão também só teve um filho. Ou, às vezes, a pessoa é filho único, ou é filha única, e só tem um filho. Aí, eu conheço um caso assim, a pessoa é filho de um pai que era filho único. Uhum. A mãe só tinha um irmão. Então, só tiveram um filho. Então, o pai e a mãe desse filho desencarnaram, esse filho não tem ninguém. Só tem um tio que também não tem condição nenhuma, idoso, falou bem, e que não tem condição nenhuma e que também, no caso, não tem ninguém, não se casou, não tem ninguém. Então, essa criatura é sozinha no mundo. Ele só tem a pessoa com quem ele se casou. Então, a gente fica pensando, há muitas pessoas assim, que são pessoas solitárias, porque vêm de uma família. Eu me lembro ainda, me permita contar uma história pessoal do meu avô. O meu avô, ele era a última pessoa da família dele. Meu avô não tinha irmão, porque naquela época as crianças morriam cedo. Então, não tinha vacina, não tinha nada. No tempo do meu avô, 100 e tantos anos atrás, né? Então, meu avô, ele não tinha irmãos, porque 2 irmãos que ele teve faleceram e ele ficou sozinho com a mãe dele viúva. Então, ele não tinha um primo. Eu me lembro bem dele falando, eu não tenho um parente, mas eu tenho grandes amigos. E ele tinha grandes amigos que eram capazes de tirar a roupa do corpo para ajudar o meu avô. Então, quando a pessoa não tem família, mas angaria amigos, ela vive tranquila. Todas as dificuldades que meu avô passava, os amigos estavam ao lado. Mas há casos que a pessoa não tem nem amigos. Então, olha aqui, essas pessoas vagueiam deserdados de apoio e convivência, como diz Emmanuel. Então, aqui tem mais um parágrafo. Antes disso, você quer falar? Lá no bairro Capela, tem uma senhora de cor que ela levanta às 6 e, às vezes, quando você vai a uma festa, você a encontra andando pela cidade. Eu a conheço. Isso 10, 11 horas da noite, gente. É uma criatura que ela vive pela rua. Não, ela tem casa. Ela tem um irmão que fez um quarto, um banheiro, uma cozinhazinha para ela.
Então, mas ela dorme tem na rua, né? Ela tem Não, problema ela mental. volta para casa. Ah. Ela volta. Então, ela tem problemas, né, neurológicos e a compulsão dela é andar. Andar. Sabe? Ela tá magrinha, não é? Magrinha. E anda com um pano na cabeça. É, uma coisa... Bom, enfim. E uma pessoa... Foi na casa do Gama. Aconteceu isso. Ela chegou e falou assim, você poderia me dar café e um pão para mim comer, que eu não comi? Aí o filho do Gama disse assim, pô, não, eu vou pegar para você, sem problema nenhum. E veio com um pão e o cafezinho. Café. Você sabe o que ela fez? Veja bem, gente, é condição mental, tá? Ela falou assim, mas você vem me oferecer num copo? Cadê a xícara? Cadê o pires? Cadê a colherzinha para eu mexer? Você vem com a sua mão, pegou no pão. O filho dele falou assim, mas qual é o problema? Não, nós temos que ter higiene. Olha só a condição anterior dessa senhora, relembrando que ela foi lá na atrás. Atual reencarnação. E ela depois veio, botou uma bandeja com pão. Aí ela sentou. Ela sentou no degrau, comeu, agradeceu, um bom dia, muito obrigado. E foi embora. Eu já tive um caso também com ela. Sabe, olha, simplesmente é aqui tal negócio, olha aqui, como diz assim, vagueio, deserdados de apoio e convivência. Esses deserdados, ela tem apoio, que é dela mesma, e a convivência que é dos parentes, mas ela não quer, a ela loucura, quer viver. Né? É o problema obsessão, neurológico dela. Ok, então vamos lá. Inclusive, essa senhora já teve um caso. Quando eu morava lá para lá no Bingen, eu tinha uma blusa de frio que eu guardei boa, que eu até usava ainda. Mas eu falei assim, eu vou deixar no carro, quando eu passar por ela na rua, eu vou parar o carro e vou entregar a ela. Uma blusa de cor cinza, um cinza forte, que eu ainda usava e gostava até da blusa. Aí eu cortei assim, acerquei com o carro, porque ela não gostava de parar. Eu acerquei, ela teve que parar, eu falei para ela, olha, eu tenho uma blusa aqui para a senhora. E entreguei a ela, ela olhou a blusa, abriu, falou assim, eu não gosto dessa cor, não quero. E me devolveu a blusa. E aí eu falei, gente, eu usei tanto e gosto dessa blusa, vou continuar usando a blusa. Aí ela não quis, porque ela tem, assim, aquela coisa, a gente vê que é algo de outra encarnação, que talvez ela não tenha sabido usar bem. E agora, com a obsessão, os comprometimentos do passado, ela é assim, né? É assim. Vamos lá, então, o restante. Então, vamos continuar aqui no próximo parágrafo, que diz assim, observa e tê-lo-ás no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Olha é aí. Esse caso dela. Isso mesmo. E eu estou até surpresa, porque na hora que nós começamos essa leitura hoje, eu me lembrei dessa senhora. Eu me lembrei agora. E você lembrou no decorrer. Eu lembrei dela porque é uma pessoa que eu me preocupo muito com ela, eu penso muito nela, mas eu nunca consegui um acesso para dar uma mão, porque ela não aceita. E ela até foge, ela grita, ela reclama se você insistir. Então, é realmente um espírito que não aceita nem a hospitalidade alheia, porque ela é refratária por causa dos comprometimentos dela do passado, né? Vamos lá, então. Agora você vai continuar. Não, pode continuar. Posso continuar? Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Quer dizer, você contou o caso do filho do Gama, que deu um momento de atenção, levou o café, levou o pão. Eu conheço casos também de várias pessoas que já têm feito isso.
levar chocolate quente à noite, quando está muito frio. E ela não aceita. Não, eu não gosto. Eu prefiro que seja tal coisa. Eu quero um chá, não quero chocolate. Eu não quero café, eu quero tal coisa. Ela faz uma série de exigências, sempre deixando de receber ajuda. É como se algum inimigo estivesse junto a ela, que não permitisse que ela aceitasse, não permitisse que ela fosse acarinhada. Ela rejeita a atenção, ela rejeita o carinho. Não é? 2 minutos. Será também por orgulho? Como o passado dela está muito recente, ela podia, na época, falar assim, olha, eu não quero isso, mas quero aquilo. E era servido. Hoje não é dessa forma. Mas ela ainda se sente assim. Sente lá atrás. Pode, deve ser. É algo assim, porque eu já tenho visto na rua, porque ela anda na rua sem parar, e eu já a tenho visto brigando com pessoas que querem dar alguma coisa a ela. Eu já vi muito isso. E aí está num ponto que as pessoas já nem se aproximam, porque ela não permite, ela não se deixa, ela não permite receber um afago, um carinho. Perfeito. Não é? Olha, que provação difícil. Muito difícil. Mas olha, nós estamos comentando aqui, gente, não é para isso ou aquilo, mas é para ajudá-la. Que Jesus abençoe essa senhora. Criatura nesse momento, sabe? Que está sendo envolvida pelo nosso carinho, exatamente. A nossa preocupação. Tanto você quanto eu a trouxemos aqui por preocupação com ela. Preocupação com ela. Olha, gente, ela não faz mal a ninguém. Ela só anda. Ok, tudo bem. Bom, uma coisa a gente tem que dizer, de triglicerídeos. É isso que eu penso, ela deve ter um coração ótimo. Ótimo. Porque ela anda tanto que o coração está forte. Eu penso nisso. Isso eu acho ótimo. Isso aí. Então vamos lá, gente. Às vezes, aquele que hoje se Perdão, gente. Às vezes, aquele que hoje se reergue com tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Olha, essa última frase, fazes aos outros o que querias que os outros lhe fizessem. Literalmente isso. Isso aqui é muito bonito. Não é? Eu lembro de um caso, posso contar? Pode contar. Eu lembro de um caso, ele é um influenciador, é um senhor negro, influenciador, principalmente para empresários, digital, e eu esqueci agora o nome dele, mas ele é uma pessoa muito querida, tem muitos seguidores na internet, e ele é uma pessoa que veio da pobreza, mas hoje em dia ele é um empresário muito grande. Ele conta que na empresa dele, ele tem uma recepção e dali ele tinha ali um filtro, um cafezinho que ficava ali, a moça da recepção para encaminhar lá para dentro. A pessoa chega, tem o direito de tomar uma água, tomar um cafezinho, enquanto aguarda ser chamado lá para dentro. Uhum. Aí que um belo dia chegou um rapaz, muito educado, mas assim, pobremente vestido, e foi ali e tomou a água, tomou o café, e a moça perguntou, ele disse que não queria entrar, ele só queria a água e o café, porque ele estava com fome e tal. É uma história mais ou menos assim, eu não lembro os detalhes. Eu sei que a moça, conversando com o rapaz, descobriu que o rapaz estava andando pela rua, parece que era um rapaz que tinha estudado, era formado, mas que por uma desilusão, não sei se financeira ou amorosa, acabou vivendo na rua. Mas era uma pessoa muito bem educada. E aí ela gostou do rapaz e anotou o nome dele, falou, o dia que você quiser voltar, pode tomar seu café e tal, porque ela era
ela era treinada para atender todos assim. Então, chegou um belo dia, ele chegou lá para tomar o cafezinho, o dono da empresa, esse senhor, ele entrou e viu o rapaz, ela apresentou o rapaz a ele e tal. Esse senhor gostou do rapaz, achou o rapaz assim, muito educado, muito preparado, pegou nome, telefone e tal. E o rapaz também. O tempo passou, esse senhor começou a entrar em decadência financeira, acabou perdendo o que ele tinha. E um belo dia, não sei como, não lembro bem da história, os detalhes, me desculpem, mas ele acabou tendo que ligar esse senhor para uma empresa para poder comprar um caminhão, alguma coisa assim, que ele precisava, mas ele não tinha o dinheiro. Ele ia fazer assim, pedir para acomodar, prestações e tal. E calhou desse rapaz que estava vendendo o caminhão. E aí ajeitou tudo para ele, facilitou, porque o rapaz, ao ser tão bem recebido por esse senhor, ser aconselhado por ele naquela ocasião, esse senhor o aconselhou a voltar para casa, a retomar a sua vida e tal. Ele voltou e começou a dar certo na vida. E aí chegou nessa ocasião, esse rapaz foi que ajudou esse senhor a reerguer-se no mundo empresarial. E esse senhor hoje em dia é um empresário muito grande, graças à ajuda que teve a um simples homem que estava dormindo na rua, desiludido da vida. Perfeito. Essa história é uma história verídica, eu acompanhei. E é algo muito bonito. E isso ninguém está livre. É isso aqui, ó. Isso. Às vezes, aquele que hoje você reergue, né, com a sua migalha de amor, é quem vai solucionar a sua necessidade lá na frente. É exatamente essa história. Perfeito. Não é? Mas antes de continuarmos, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Olá, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos comentando aqui, né, do parágrafo anterior, das bênçãos que muitas vezes a gente recebe através de um cafezinho, né, e mais tarde você pode retribuir isso a outras pessoas, que não sendo aquele que lhe ofereceu, a outras pessoas. Ok. Mas vamos continuar no último parágrafo, por favor, pode fazer. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Quer dizer, esse agasalho, há pessoas que fazem uma questão de se mostrar antipáticas, não é? Que não dão confiança a ninguém. E aqui Emmanuel nos aconselha a oferecer o agasalho da simpatia. O que é um agasalho? É algo que nos envolve, que nos acalenta, que nos cobre do frio, que nos coloca numa temperatura ideal. Esse é o agasalho da simpatia que nós podemos oferecer a qualquer pessoa. Um sorriso, um abraço, uma palavra, um olhar, não é? Ninguém existe que não possa fazer isso. Claro. Todos nós podemos fazer. Eu posso não ter um tostão no bolso,
mas nem Pix para dar, porque ultimamente a gente diz assim, eu não tenho um tostão na carteira, mas na conta bancária tem, porque eu passo o Pix, não é? Só fazendo uma brincadeira. Mas eu posso oferecer o carinho, posso oferecer a palavra, o sorriso, o abraço, um bom dia. Deixar essa coisa de antipatia para lá, porque o antipático, a pessoa que não acolhe ninguém, ela paga uma consequência muito grande por isso, porque as pessoas se afastam dela. Exato. Não é? Ah, você está sempre de mau humor. De cara amarrada. Qualquer coisa que se fala. Mas, gente, agora eu vou fazer uma brincadeira. Isaura falou, diz o seguinte, palavras dela aqui, segundos atrás. Não tenho um tostão no bolso. Imagina. Veja bem. Isso ela ouviu do avô dela. Olha, eu não tenho um tostão. Tostão, isso aí moeda antiga. Era moeda lá de trás. Como tinha a pataca, os réis. Gente, isso é coisa... veja bem. 200 réis. Não estou dizendo que é uma pessoa... velha, não é isso. E ela era daquele tempo. Eu também sou isso. Através das nossas reencarnações, não é isso? 200 réis. Vai ali e compra 200 réis de bala. Imagina, olha, quem tinha uma moedinha, por incrível que pareça lá, por causa dos meus bisavós, eu tenho ainda de prata de 200 réis. De 1.000 réis, era dinheiro, gente, você não tem ideia como a gente agora fala assim, 200 réis, mas era 200 dinheiro. réis, quer dizer, com quem diz assim, isso não é não nada. É nada. Olha, tanto não é nada que você nem fala mais em 1 centavo de real. Você não fala não mais. Fala. Passei uma vergonha outro dia, você não tem ideia. Olha, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu fui fazer compras lá no supermercado. E deu, não sei o quê, 99. Aí eu dei a nota inteira, né? Eu acho que deu 9,99, uma coisa assim. Eu falei assim, eu quero meu troco, daqui eu não saio. Mas eu estava brincando com a caixa. Porque você sabia que ela não teria para dar. Aí que tu te enganas. Ela teve? Ela teve. Ela virou e fez assim, ó. Cara fechada, o olho meio fechado. Toma. Aqui, seu Sovina. Mas veja, eu sei que ela não me falou o Sovina como uma palavra depreciativa. Não, pelo contrário. Depois ela começou a rir. Só o senhor mesmo é que vai me pedir 1 centavo de troco. Olha, você não tem ideia, a gente riu muito. Agora, quando eu posso, sempre vou no caixa que ela dela. Tá trabalhando, sabe? Mas, então, gente, a gente vê aqui que nesse último parágrafo, só para terminar, auxiliar alguém, sempre. Ah, mas a pessoa tem dinheiro, o que a pessoa não viu, desceu daquele carro luxuoso, não sabe para onde vai, ainda pisou no meu pé. Gente, eu falo assim, oi, bom dia, dá licença, e vai em frente. A gente não sabe os problemas que aquela pessoa no carro luxuoso está enfrentando. Né? E aí você mostra o quê? A pessoa veio, deu um encontrão em você, olhou assim meio assustada, com quem diz, você que me trombou. Esquece. Bom dia, senhor ou senhora. Dá a volta e segue a tua vida. Vai alimentar o quê? Você deu um auxílio de simpatia. Isso é importantíssimo, gente. E toda vez que você encontrou alguém,
Cumprimente, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não custa. Vai entrar num elevador, cumprimente, bom dia para todos, mesmo que não respondam. Porque a gente às vezes entra num elevador comercial, está lotado, aí você chega e fala, boa tarde, ninguém responde, todo mundo. Todo mundo cala. Deixa para lá, eu fiz a minha parte, não é? Isso chama-se educação. Educação. E olha só, boa tarde. Eu estou desejando que todos ali sejam felizes. Exato. Tem um momento bom na parte da tarde. Então, se não responderem, eu fiz a minha parte, eu desejei boa tarde. E assim precisa ser sempre. E há pessoas que entram, que saem, nem olham para ninguém. Não deve ser assim, não é? Poxa, ainda fica atrapalhando a gente, a nossa saída. Eu falei, desculpe. Aí, muitas vezes... Bom, eu já saí e já fiquei do lado de fora. Que a porta fechou, eu não vou enfiar minha mão ali. Né? Bom, mas enfim. Infelizmente, Isaura, nós não temos mais tempo. Tá certo? As suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muito, mais uma vez, estar aqui. É sempre um prazer estar com o nosso amigo, nosso querido Luiz, e nesta casa que nos recebe, nessa TV que nos recebe os funcionários todos com muito carinho e todos muito simpáticos, os telespectadores também com muita simpatia, porque eu já tenho recebido um feedback, como se diz, não é um retorno, uma avaliação dessas vindas aqui, as pessoas comentam e eu fico feliz. O importante é divulgar o bem, divulgar a nossa doutrina, divulgar o bem, e por isso eu agradeço muito a Deus ainda estar conseguindo me dirigir até aqui e falar para as criaturas que queiram nos ouvir. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada a todos. Pessoal, não temos mais tempo. Agradeço pela audiência e agradecendo ao canal também, que nos acolhe, como a Isaura nos disse agora. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.